Olá, você vai acompanhar agora mais um episódio do podcast Opinião do Especialista, com conteúdo da Academia Digital Einstein. Eu sou Guilherme Freitas, aluno da Faculdade de Medicina do Einstein, e hoje vamos falar sobre bioética e qual a sua importância para a prática médica. E como convidado especial para discutir esse tema tão importante, nós convidamos o Dr. Eduardo Troster. Ele é professor de Humanidades do curso de Medicina da Faculdade do Einstein, pediatra do Corpo Clínico do Einstein e médico e assistente do ITACI, Instituto de Tratamento do Câncer Infantil. Tudo bem, Dr. Troster? Tudo bem. É um prazer recebê-lo para a nossa conversa de hoje, com esse tema que vem ganhando cada vez mais importância dentro da prática médica, né? Visto que a bioética busca solucionar conflitos e controvérsias morais que ocorrem dentro das ciências da área da saúde, integrando biologia, direito e investigação ética para problematizar questões relacionadas à conduta dos profissionais da saúde para com os pacientes. E com essa breve introduçãozinha, eu gostaria de começar perguntando para o senhor o que é a bioética e qual a sua aplicabilidade na prática médica. Guilherme, eu queria agradecer muito o convite. Eu acho que a bioética ela foi criada no final da década de 60, 70, que se viu que no século XX, na primeira metade do século XX, a gente teve 2 guerras mundiais e o conhecimento tecnológico dissociado das humanidades resultou em atrocidades na humanidade, né? Então, só o conhecimento técnico e científico não é suficiente para uma melhora da sociedade. Então, a bioética é uma área de conhecimento que se relaciona os valores éticos com fatos biológicos e ambientais. É como se fosse uma ponte em 2 áreas do conhecimento, sobretudo aqueles fatos que envolvem a qualidade de vida e a saúde dos seres humanos dentro do ambiente adequado. A bioética é pluralista, complexa, multidisciplinar e interdisciplinar. É uma reflexão que se estrutura de modo multidisciplinar em diálogo contínuo, em busca de consensos com as diversas áreas do conhecimento interessadas nos fenômenos da vida, da saúde e do meio ambiente. Uma prova disso foi essa reunião que teve agora em Glasgow, na Escócia, em que é uma preocupação grande da sociedade mundial com relação à destruição da natureza que o ser humano está causando. A bioética se ocupa de questões estruturais da humanidade e que aceita os diferentes valores, tentando construir consensos para o convívio social, responsabilizando-os pelas tomadas de decisão. Vivemos num pluralismo moral. Cada um tem uma narrativa pessoal de vida e a gente nunca pode ter a pretensão de achar que ela é verdadeira, absoluta. Não é. Ela serve para a gente. Os nossos valores, as nossas crenças, os nossos desejos são individuais. Então, o convívio faz com que seja importante esse diálogo para a construção de uma sociedade que dê dignidade a todo mundo. Então, desde o início, a bioética se preocupou nesses 2 aspectos da cultura humana, ciências e humanidades, que pareciam incapazes de falar um com o outro, que deveria haver um saber capaz de acompanhar o desenvolvimento científico à luz das humanidades. O conceito de valor está vinculado com a noção de preferência de seleção. O que é a moral? A moral é um sistema de valores no qual resultam normas que são consideradas corretas por uma determinada sociedade, grupo ou raça. Então, a moral é uma convenção social que é de fora para dentro do indivíduo. Então, a moral pressupõe 3 características. 1, seus valores não são questionados. 2, eles são impostos. E 3, a desobediência às regras pressupõe um julgamento e um castigo. A ética, ao contrário, é uma coisa que parte de dentro para fora. É uma análise, uma reflexão crítica dos valores. Então, nem sempre o que é moral para uma sociedade, individualmente, a gente pode considerar correto. E é importante que essa crítica se manifeste para melhorar a sociedade, para não cristalizar valores que a gente poderia achar que são corretos e não são. E a prova disso é que, em vários momentos da história, coisas que a gente acha um absurdo hoje eram verdadeiras, como, por exemplo, a escravidão. A escravidão, na época que existia a escravidão, parecia que era uma coisa normal que existisse escravidão.
mas foi uma coisa péssima, né? E resultou nesse racismo estrutural que a gente vive até hoje. Então, ela não tem regras, a ética. E ela qualifica o ser humano. É o modo como cada um de nós vive na sociedade, a forma como a gente interpreta a vida e dá respostas a ela. E essa ética de cada um de nós que estabelece a nossa biografia. Então, a gente não é livre para tomar as decisões. Ou melhor, a gente é livre para tomar as decisões. Mas, uma vez tomadas, a gente é escravo dos resultados. E cada um de nós vai determinando e dedicando tempo, energia, no que a gente acha correto para mudar o mundo. O aprendizado humano é pelo conflito. Então, esse conflito que acontece no convívio humano faz com que a gente tente racionalizar ele, e é um diálogo, finalizando, entre a parte emocional e a racional. O que a gente sente que é correto e a gente tenta racionalizar do que é correto. O David Hume, que era um filósofo escocês, ele fala que a gente é muito mais emoção que razão. Então, que a gente sente as coisas e tenta racionalizá-las. E o Kant, né, o alemão Immanuel Kant, que é o pai do iluminismo, ele achava o contrário, que para uma coisa ser correta, ela tinha que ser livre de emoções, crenças e superstições, que tinha que ser uma coisa só racional. Acho que eu me estendi um pouco, Guilherme, mas é um resumo grande do que é bioética no seu contexto histórico. Nada, é um tema muito vasto, né, professor? Então, acho que foi muito bom, foi bem bom mesmo, gostei bastante da sua resposta. Professor, agora falando um pouquinho, o senhor poderia me explicar o que são os princípios de beneficência, não maleficência, o princípio de autonomia e de justiça, e como cada um desses conceitos se correlaciona com a bioética? Então, a bioética ela tem várias abordagens diferentes. E a abordagem que a gente mais utiliza no Brasil, que também é utilizado nos Estados Unidos, é o paradigma do principialismo. E os dois protagonistas desse princípio, dessa abordagem de princípios, é o Béchamp e o Childress. E escreveram um livro famoso, que é quase que uma Bíblia, um Torá, chamado Os Princípios da Bioética. Então, eles põem 4 princípios que vão orientar como a gente deve agir. A beneficência, a não maleficência, a justiça distributiva ou alocação de recursos e a autonomia. Esses princípios, na realidade, não têm uma disposição hierárquica. Então, eles são válidos individualmente, mas tem uma coisa chamada prima facie, que ele é válido desde que ele não vá muito contra o outro, que você acha que, naquele caso, cabe mais. Eu vou exemplificar. Você quer fazer beneficência pelo paciente, quer fazer o melhor que você pode para aquele paciente, mas a autonomia dele não quer que você faça algumas intervenções que você julga que são beneficentes. Então, há um conflito entre princípios e você tem que ver qual que é o melhor naquele caso. O princípio da beneficência tem como regra norteadora na prática médica. É o bem do paciente, o seu bem-estar e os seus interesses. O objetivo da beneficência é a promoção da saúde, prevenção da doença, pesa os bens e os males, buscando a prevalência dos bens. É a obrigação de prevenir danos, retirar danos e promover o bem. Eu diria que é o DNA do médico, né? Ou da médica. A gente quer fazer o bem pelo paciente e evitar os danos que ele tem. E é uma coisa ativa, né? Fazer o bem. A não maleficência é a obrigação de não causar danos. Então, ele envolve mais uma abstenção, enquanto a beneficência é a ação. Na prática médica, muitas vezes causamos danos para a obtenção de um benefício maior. Isso a gente chama de duplo efeito. Então, você tem uma intenção de fazer o bem, mas para fazer esse bem, você causa o mal. Por exemplo, um paciente está com um pé em necrose, vamos dizer, um pé diabético, um pé com gangrena. Você vai amputar o pé, no fundo é o mal que você está fazendo, ele vai ficar sem o pé. Mas o bem é que você vai salvar a vida dele, vai evitar que ele tenha uma coagulação intravascular disseminada, ou uma sepsis, enfim, alguma coisa mais grave. Então, a não maleficência, a gente acaba sempre fazendo um pouco. Você prescreve um medicamento, sei lá, um antiarrítmico, um antibiótico,
para fazer o bem, mas ele tem os eventos adversos que vão causar o mal. E a prudência é uma virtude importante que o médico tenha para ele ponderar caso a caso o que ele vai fazer para melhorar a situação do paciente. É um juízo clínico que a gente faz, mas também é ético. Agora, a autonomia, houve uma mudança drástica da medicina, de uma medicina paternalista para uma medicina que respeita a autonomia, que é o autogoverno, a autodeterminação da pessoa de tomar suas decisões que afetam sua vida, a sua saúde, sua integridade e suas relações sociais. Então, quem tem que decidir o que é bom ou ruim é o paciente, não o médico. O médico tem que dar as opções para o paciente, os riscos, os benefícios e a alternativa de não fazer aquela intervenção. Mas a decisão final tem que ser do paciente, porque para ver se para aquele paciente o que eu estou propondo é bom. Isso respeita os valores, as crenças e os desejos dele. Os médicos antes da minha geração achavam que, como a gente tinha estudado, tinha o conhecimento de saber o que era bom, não tinha por que ficar discutindo com o paciente. Mas, obviamente, você impunha, e era um respeito à autonomia das pessoas. Então, isso é uma coisa relativamente recente, esse movimento, brigando pelos direitos fundamentais da cidadania e a humanização dos serviços de saúde. Isso melhorou muito a dignidade humana, porque parou de se impor as coisas nos pacientes, né? Então, isso seria da autonomia. Muito interessante, professor. Mas só o último item da autonomia: existe a autonomia do paciente capaz, existe a autonomia dos pacientes incapazes, que seriam as crianças, as pessoas idosas com deterioração cognitiva, os pacientes psiquiátricos sem capacidade de tomar decisões e os pacientes com uso de drogas psicotrópicas e que momentos que eles estão sem capacidade também de tomar decisão. Nesses casos, a gente tem que sempre pensar qual o melhor interesse do paciente, o que o paciente gostaria que a gente fizesse se ele estivesse bem. Então, às vezes, você pega algum parente, uma pessoa próxima, que conheça bem o paciente, porque não é porque ele não tem a capacidade de tomar decisão que ele vai virar um objeto. Sempre ele tem que ser um sujeito, que é o imperativo categórico do Kant. E depois vem para o último princípio, que é a alocação de recursos, ou princípio da justiça distributiva. O John Locke, no final do século XVII, escreveu os direitos primários de todo ser humano: direito à vida, direito à saúde, direito à integridade física, à liberdade e à propriedade. O John Locke era uma pessoa à frente do seu tempo. Depois, o filósofo que eu mais gosto é o Baruch Spinoza. Ele entendia a justiça como uma obra da razão e construída dentro de um pacto democrático. Quanto mais justa for uma sociedade, mais paz você vai ter, né? Porque as pessoas se sentem mais confortáveis. Depois do século XX, o John Rawls, um norte-americano, considerava uma sociedade somente justa se todos os valores sociais, liberdade, oportunidades, riquezas, assim como as bases sociais e o respeito a si mesmo, fossem distribuídos de uma maneira igual. Ele até criou uma forma de explicar isso com o véu da ignorância. Então, a gente teria que ter um véu sem saber em que posição a gente já está na sociedade, se você ia ser uma pessoa milionário ou uma pessoa moradora de rua. Como é que você gostaria que a sociedade fosse para distribuir os bens de uma forma mais justa? E ele aceitava que houvesse uma distribuição irregular, desde que isso beneficiasse toda a população, particularmente a população mais carente. Então, isso foi uma grande mudança, e o John Rawls serviu como base, fundamentando todos os países ocidentais que adquiriram o espírito da social-democracia. É uma democracia com uma preocupação social, dando benefícios sociais desde o nascimento até a morte, né? A nossa Constituição, em 88, foi baseada nisso, e também o SUS, né, que foi um avanço grande da sociedade, né, que antes as pessoas não tinham acesso à saúde, e com o SUS, embora ainda esteja aquém
da necessidade da população como um todo, mas foi um avanço social. Nossa, muito interessante, muitos conceitos, professor, muito tema muito vasto, né? E só, como o senhor mesmo disse, esses princípios algumas vezes têm conflito entre eles, né? E existem situações que eles não conseguem, tem um conflito entre eles e, portanto, eu gostaria de só exemplificar uma delas e fazer uma pergunta em relação a isso. Vamos por uma situação em que o princípio de autonomia do paciente está ameaçado. Não sei, talvez uma situação de emergência que o paciente está inconsciente, não consegue responder por ele mesmo. Nesse contexto, como você utiliza a bioética, dentro da bioética, para conduzir esses tipos de situações? Olha, nas situações de emergência, quando o paciente não tem a capacidade de decidir, você primeiro procura um representante legal, que ou é um parente próximo, ou uma pessoa que ele indica como responsável para decidir por ele, né? E daí o médico toma essa decisão. Agora, quando não tiver ninguém numa situação de emergência, você tem que fazer o que você considera mais adequado para aquela situação naquele momento e depois discutir com o paciente. Então, isso é uma coisa que acontece no pronto-socorro. Se o paciente tem infarto agudo do miocárdio, uma parada cardíaca, estado de mal epilético, enfim, qualquer situação de emergência, a gente atua rapidinho, porque se você demora, pode piorar o quadro do paciente e depois discute como fazer isso daí, né? E, Dr. Troster, dentro da área da saúde, além da prática assistencial, a gente também tem a parte de pesquisa, né? E eu queria perguntar em relação ao termo de consentimento livre esclarecido, TCLE. Ele representa a bioética dentro da pesquisa? E por que ele é realmente necessário? O Guilherme, o termo de consentimento livre esclarecido é um instrumento para você respeitar a autonomia do paciente. Então, uma coisa muito importante levar em conta é que não é um documento que o paciente assina e acaba. É um momento de diálogo com o paciente e esse todo o termo de consentimento livre esclarecido ele é revogável, renovável. O paciente não é porque ele assinou ou concordou que ele tem que ficar uma coisa permanente. Agora, é muito importante que nesse termo de consentimento livre esclarecido sempre esteja os possíveis benefícios, os possíveis riscos de alternativa. O médico pode usar o poder de persuasão, de tentar convencê-lo sobre as vantagens, as eventuais vantagens. Porque em pesquisa você não sabe se o que você está propondo realmente vai funcionar. Mas você nunca deve usar a manipulação, que seria você omitir informações relevantes ou desrespeitar os valores do paciente, e menos ainda a coerção, que seria, se ele não assinar, ele vai ter algum tipo de punição. Então, é importante que esse termo de consentimento seja feito de uma forma muito respeituosa, bem esclarecida, ver se o paciente entendeu bem e deixar claro que pode ser que ele caia para o grupo controle. E aí ele não vai receber o tratamento, vai ser só o controle, que geralmente é o tratamento padrão. Agora, se você não faz ensaios clínicos, a ciência não avança. Então, as pessoas que estão se submetendo a um trabalho clínico, elas têm que saber que elas podem não se beneficiar, mas estão beneficiando o conhecimento. A prova disso foi a vacina para o Covid, recentemente, né, que a gente conseguiu, num ano e meio, 2 anos, controlar um pouco essa pandemia graças às vacinas, né, com iniciativa pública e privada. Né? Alguns governos investiram, como o Estado de São Paulo investiu em vacinas, e a Pfizer, a Johnson e várias outras investiram em vacinas privadas, e a gente conseguiu controlar, ou está conseguindo controlar, vários dias já sem nenhuma morte. Mas as pessoas que submeteram a vacina, algumas tiveram efeitos adversos, né? Não foram frequentes, felizmente, mas aconteceu miocardite, algumas coisas com essa vacina. Então, é importante que o paciente que vai se submeter saiba que ele não é obrigado a se submeter. Segundo, que ele pode cair no grupo controle. E terceiro, que a gente não sabe se o medicamento que a gente vai usar realmente é benéfico.
Dito isso, ou seja, você está tratando ele como um sujeito, não como um objeto, como já ocorreu várias vezes na história da humanidade no século XX, que foi isso que desencadeou a Declaração de Helsinki, o relatório Belmonte, né? E várias organizações internacionais contra o desrespeito. E reenfatizo aqui que é importante que não seja um documento para assinar, mas sim um diálogo. E é muito comum uma coisa que hoje se estuda, que é o letramento, que o paciente tem que saber o que você está falando para ele, tem que entender bem. Né? Muitas vezes o médico fala em mediquês, o paciente não entende, se submete e depois se revolta, com razão. Muito interessante, professor. É bem importante mesmo isso. E eu gostaria de perguntar agora sobre os conceitos de imprudência, imperícia, negligência e a correlação deles com a bioética. Olha, o erro médico, né, que se caracteriza por esses 3 conceitos de prudência, imperícia e negligência, eles têm vários fatores de risco para ele. O primeiro deles é você não ter uma boa formação médica. Então, é muito importante o estudo durante a faculdade e o 7º ano da faculdade, que é o resto da vida, porque existe uma obsolescência da informação e muitos médicos têm que trabalhar uma carga horária muito grande e acabam não tendo tempo para estudar. Isso é uma coisa ruim. Então, o que é o erro médico? É a presença de um ato ilícito, tem que ter nexo de causalidade entre o ato médico e o dano que vai dar para o paciente. E aí isso desencadeia o que a gente chama de uma responsabilidade civil. Então, se você consegue constatar que houve um nexo causal entre o ato médico e o dano, isso é um erro médico. O erro médico, então, é uma inobservância técnica, que pode ser por imperícia, imprudência ou negligência. Então, é um dano causado ao paciente, ou porque o médico não fez alguma coisa que deveria ter feito, mesmo que não tenha intenção de fazê-lo. Como é que ele ocorre? A negligência é quando você não faz o que devia ser feito. Então, quando você esquece de seguir todos os passos. Inclusive, uma coisa curiosa, o Einstein, que é um hospital pioneiro no trabalho de qualidade e segurança no Brasil, e foi o primeiro hospital fora dos Estados Unidos a ter a Joint Commission. Então, está dentro do DNA essa preocupação. Tem uma coisa que chama checklist. Você faz uma lista das coisas que devem ser feitas em qualquer situação médica. E foi feita uma analogia com a aviação. Na aviação, o pessoal tem muito esse hábito salutar de fazer o checklist. E você verificar todas as etapas que foram cumpridas de uma forma adequada. Até tem um livro muito bom do Atul Gawande chamado Checklist, sobre segurança na área de saúde. A imprudência consiste em fazer o que não deveria ser feito e a imperícia em fazer mal o que deveria ser feito. Então, imprudência é quando a pessoa trabalha de uma forma intempestiva e pede mais exame do que precisa, prescreve mais remédio do que necessita, ou faz mais cirurgia do que seria necessário. Então, esse overdiagnosis and overtreatment, ele é uma coisa muito frequente na medicina e sempre tem o risco de que o que não faz bem pode estar fazendo mal. E a imperícia é quando você não é capacitado para fazer alguma coisa e acaba fazendo. Então, a negligência é quase sempre uma omissão. Você deixou de fazer alguma coisa que você deveria ter feito. E a imprudência e a imperícia é por uma ação, ou comissão, como eles chamam em direito. Então, isso tem tudo a ver com a bioética, porque se olhar que a ética e a bioética, a grande preocupação é o bem-estar do paciente. Então, o erro médico vai contra isso, né? Agora, tem que separar um pouquinho o erro médico de evento adverso. Quando você tomou uma conduta, por exemplo, você prescreveu um antibiótico para uma bactéria que cresceu na cultura, então você está dando o antibiótico correto, mas ele faz um choque anafilático. É a primeira vez que ele tem uma reação alérgica a esse antibiótico. Isso é um evento adverso, porque você não sabia disso antes, né? É diferente de você dar um antibiótico para um paciente que é alérgico e você não perguntou, ou ele falou, mas não foi escrito no prontuário,
aí é um erro, né? Então, se você tiver a máquina do tempo e consegue evitar o evento adverso, isso daí é um erro. E é uma coisa que tem que ser bem separada e bem explicada para os pacientes. Professor, como a gente sabe, o doutor é muito interessado no estudo da bioética, eu gostaria de perguntar para você quais são os desafios no estudo da ética médica. Olha, o primeiro grande desafio é que o avanço tecnológico ele está indo muito rápido, né? Então, você vê a reprodução assistida, as medidas de suporte avançado no final de vida, clonagem, eliminação de embriões, né? Então, são vários avanços que vão ocorrendo com biologia molecular, que a gente não tem, às vezes, uma resposta para tudo isso, né? Tem um dos grandes bioeticistas espanhol, que é o Diego Gracia, que ele tem até uma metodologia, que é o método deliberativo, para tomar uma decisão razoável, ouvindo todo mundo e todas as partes. Mas eu acho que a grande dificuldade é esse avanço rápido que tem do conhecimento médico, né? E a parte da bioética vai acompanhando. E tem que acompanhar, né? Porque, de novo, você deixar a ciência e a tecnologia sozinha, sem a humanidades, o risco é de ocorrer atrocidades, né? Então, é importante que sejam sempre julgados. Eu vejo, por exemplo, quando eu vou orientar uma tese e vai para a comissão de ética e pesquisa e eles fazem algumas ressalvas, o aluno da pós-graduação sempre reclama, diz, olha, eles estão vendo fatos que a gente não viu, é bom que aconteça isso. Eles discutiram numa comissão, né? Então, a gente vai conseguir fazer um trabalho muito mais respeituoso com o paciente, né? Mas eu acho que o grande desafio é isso, é o conhecimento técnico e científico está numa escala geométrica e a gente tem dificuldade de ter segurança em tudo que a gente está fazendo. Muito obrigado, professor. Acredito que essas foram todas as minhas perguntas. Se o senhor quiser fazer um comentário final, uma despedida, complementar qualquer coisa que foi dita no episódio ou trazer uma pauta nova, está aberto esse espaço para o senhor. Olha, eu acho que a parte de humanidades, para os médicos, para os profissionais da saúde de forma geral, é muito importante, porque se você fala assim, quais são os atributos da competência de um médico e de uma médica, uma é o conhecimento médico, ou seja, o que tem de informação científica para aquele caso. E com a medicina baseada em evidências, você consegue chegar nos melhores trabalhos ou nos guidelines mais adequados. O segundo é a habilidade, o que você sabe fazer, seja uma habilidade técnica ou comportamental. E o terceiro é a atitude ética, é saber o que é o certo fazer, né? Então, dando como exemplo um paciente em falência de múltiplos órgãos numa UTI, quando o prognóstico de vida dele é muito baixo e a chance dele morrer é enorme, ele está num grau de sofrimento muito grande, entra a ética. O não fazer é mais difícil do que o fazer, né? Então, você suspender um suporte vital de vida é uma coisa que é difícil. Eu trabalhei muitas décadas em UTI e a gente tinha dificuldade, mesmo sabendo que era o certo. Então, acho que o estudo de humanidades ajuda. E a outra coisa que eu queria passar como recado final, eu acho que a importância da literatura na medicina, né? Os médicos hoje estão trabalhando muito e quase não leem mais, né? Você pega as pessoas sempre perguntam quantos livros você leu esse último ano? No máximo um livro. Ou seja, isso acaba fazendo com que a gente olhe muito o lado biológico e não o lado biográfico. Então, eu sou um adepto grande da literatura. Tem até uma área da medicina chamada medicina narrativa que preconiza isso. E eu acho que meu recado final é leiam mais assuntos não médicos para exercerem melhor a medicina. Muito bom. Dr. Troster, muito obrigado pela participação. Foi um prazer tê-lo conosco e discutir esse tema tão importante e relevante. E por aqui, encerramos mais um podcast da Academia Digital Einstein. Esperamos que tenham gostado do episódio. Para conhecer mais conteúdos gratuitos oferecidos pela Academia Digital Einstein, acesse academiadigital.einstein.br. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio.